Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Outro vídeo aqui. Mais uma afronta do doutor Lucas Manzoli contra o padre Paulo Ricardo. Esses caras têm tanta raiva do padre Ricardo, porque o padre Paulo Ricardo ele segue a tradição, pô. E é muito mais inteligentíssimo que esses caras. Por não irem direto a Deus. Sem mais delongas, eu vou nem aqui enrolar nada. Vamos ver o vídeo dele comentando sobre isso. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. Eu colocou a foto ali só pra tirar a onda do cara, ó. O princípio... E depois vocês falam. Aí, ó. Isso aqui é uma afronta. Isso aqui que não podia estar sendo feito. Mas, aí, ó, nós defendemos a nossa fé com a escritura, com o magistério, com a tradição. Isso sim é um esgoto. Isso sim é prostituição da palavra. Isso sim é uma baboseira impostores da fé. Olha só, vamos lá. O protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, otário? Eu acho engraçado em primeiro lugar, já vou comentar esse argumento dele, mas eu acho engraçado em primeiro lugar que, tipo, me coloca no lugar de um padre, né? Você vai rezar a missa, aí eu fico pensando, o que eu vou falar? Eu vou falar de Jesus, de Deus, de Maria, do Evangelho. Não, quer saber? Eu vou xingar os protestantes, né? Não, tá falando de vocês, que se vocês são orgulhosos, porque vocês não precisam da igreja, vocês vão diretamente a Deus. Porque eu vou pedir a intercessão do santo, porque eu vou ter um pastoreio sobre a jurisdição do Pedro. Não, eu vou direto. Lá em João 14, 6 está dizendo que eu posso ir direto. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por mim. Então, para que eu vou procurar a igreja? Para que eu preciso da igreja se eu posso ir diretamente sozinho? Para que eu preciso dos bispos, dos diáconos, Posso ir direto. A Bíblia me dá esse respaldo, como vocês dizem. Simples. É sobre isso que ele está falando. Sobre essa perturbação, porque Paulo fala que Gálatas 1:7 é um só evangelho, que é uma só verdade, que é coluna sustentável da verdade. Um só caminho, que se deixou uma igreja. E Pedro fala em 1 Pedro 5,13, a igreja eleita que foi instituída ali na Roma pagã. E Romanos 1,8, Paulo fala que é essa foi proclamada a vossa fé. É simples entender isso. Sobre isso. Xingar os protestantes, né? O cara, ao invés de falar das coisas da religião dele, prefere xingar os adeptos de outras religiões, né? É inacreditável. Mas vamos ver o que mais que esse padre vai falar. Tá entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas Colocou a foto do Gargamel, pô. saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Desse padre, eu acho que não vou precisar mesmo, né? Vamos continuar. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Mas tá bom, vamos ver a resposta dele. Enfim, vocês já entenderam, né? Vamos colocar aqui já, vamos notar aqui o primeiro personagem, Ana. Bom que tem bem mais aqui. Segunda Reis 20, versículo 2. Ezequias, que era o rei de Israel, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, etc. Então aqui já temos O cara tá mostrando Velho Testamentário. Segundo Reis 20 em diante. Você tem que provar, ô doutor, no Novo Testamento. O Velho Testamento, sim, tinha um caminho que levava o povo a Deus. Aonde? O templo do rei Salomão. O que tinha ali no templo do rei Salomão? O que foi obrigado ali dentro do templo do rei Salomão? A Arca da Aliança. A presença de Deus. Onde toda a nação ia prestar culto. Certo? Tem uma igreja também. Que era o templo. No Novo Testamento, esse templo ele é a prefiguração da Igreja Católica. E esse templo era como? Cheio de imagem e escultura. Tinha um pastoreio. Tinha sacerdotes que administravam a função sacerdotal ali. A quem foi confiado.
A quem foi escolhido por Deus, certo? É simples entender isso. Ele quer distorcer o texto usando o Velho Testamento. Mas não tem como, ele pode tentar, mas não vai conseguir, porque é uma só igreja. O Velho Testamentário é só uma prefiguração do Novo. Com fidelidade, etc. Então aqui já temos mais um otário aqui que orava ao Senhor em vez de passar pelos intermediários. Vamos agora para mais um. Êxodo 10. Vixe, esse daí é super orgulhoso, né? Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Inclusive tem um versículo que diz que Moisés era o homem mais humilde do mundo inteiro, né? Mas aparentemente ele esquecia dessa humildade dele na hora que ele ia direto para Deus, né? Essa atitude insolente, arrogante, prepotente. Não tinha templo ainda. Olha só a diferença. Agora tem uma igreja, fundada e edificada pelos apóstolos. Fundada e gerada na cruz, para você chegar até Cristo. Para você conhecer o caminho da verdade. Atos dos Apóstolos 2,47, juntava outros para o caminho da salvação. Atos dos Apóstolos 2,42, tem uma doutrina. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Efésios 2,20, de quase o fundamento dos apóstolos, profeta, dentro por perto de ângulo, o próprio Cristo. Olha só que interessante. Ele está usando Êxodo 10, versículo... não consigo nem ver aqui, pô. Essa malícia dele aqui no computador. ó. Êxodo 10, 28. Olha só. Mas mesmo assim, dá para acabar com ele, ó. Essa distorção dele tá usando o Velho Testamentário para colocar suas doutrinas. Êxodo 10, 20. Ó. 20, versículo... Não, Êxodo 10, 20. 18, né? Vamos ver se é isso mesmo. Olha só para você ter a noção, a malícia. O Senhor fez soprar do Oriente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e o precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que deixou isso mesmo? Vamos ver aqui, porque é muito pequeno, pô. Não tinha templo ainda ali. Não tinha tabernáculo ainda. Na hora que ele ia... É 18, ó. Êxodo 10, 18. No 28. 28. Que dá um zoom, ó. Vamos ver. O faraó disse a Moisés: fora de minha casa, guardar-te de me remeter, porque no dia em que vireis, o rosto morrerá. Nossa, pô, que tradução. Tu disseste replicar já, não? Olha só. Claro, o faraó é um herege. Não acreditava nos milagres importantes, tanto que Deus endureceu o coração do faraó. É simples, aqui também não prova, pô. Por quê? Se você for prestar atenção aqui, ó, ô doutor, você pegar Êxodo, como você está citando Êxodo? Aqui, ó. Êxodo 25. Olha só, 25. Aqui já está sendo construído o quê? O tabernáculo. A tenda, né? E a tenda para abrigar o quê? A Arca da Aliança. Moisés, quando queria orar, quando queria falar com Deus, ele entrava dentro da tenda que abrigava a Arca da Aliança. E o povo ficava esperando lá fora a revelação que era dada por Moisés em cima dos 2 querubins. Então, tanto no Velho Testamento, lá no tempo do rei Salomão, tem um templo que se ora a Deus. Ali no Egito não tem ainda. Deus está libertando o povo da escravidão do faraó. Por que você não usa o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento vai te desmascarar, porque é uma só igreja. Na hora que ele ia direto para Deus, né? Essa atitude insolente, arrogante, prepotente da parte dele. Quem diria, Moisés? Eu não esperava uma coisa dessa de você. Vamos ver o que mais aqui. Tem que anotar o nome, né? Não podemos ficar sem anotar o nome. Para não perder. Voltando aqui.
as contas aqui. Moisés terceiro, certo, vamos continuar. Jonas vai dizer o seguinte, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, mais um que não conhecia aí, que não sabia. Prefigura o quê? Jonas dentro do peixe ou da baleia? Figura Cristo. Do mesmo jeito que o profeta Jonas ficou 3 dias no peixe, o filho do homem ficará debaixo do seio da terra 3 dias. Todos esses textos que ele está citando não prova nada. São apenas prefigurações, etc, etc. Do Novo Testamento. Da Nova Aliança. Pelos santos falecidos para chegar em Deus, mesmo dentro do peixe, ele não abandonou esse orgulho dele, né? Que vergonha, Jonas, que vergonha. Então, vão notar ele, é por isso que ele foi engolido pelo peixe, né? Para aprender a ser humilde. Mesmo na barriga do peixe, ele orou e continuou desumilde, né? Que vergonha. 1 Samuel 8:6 vai dizer o seguinte, quando, porém, disseram, dá-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, mais um aqui que insistia em orar ao Senhor. Vou dar uma pausa aqui, que esse aqui é o primeiro vídeo. Ele está citando esse texto aí, porque esses textos não provam nada. O que prova é esse aqui, ó. Você pega um texto usado, que ele vai usar, eu sei que ele vai usar mais para frente, João 14. Por que eu preciso da igreja se eu posso ir diretamente a Cristo? Porque Cristo, ele é o caminho. Se Cristo ele é o único caminho, por que eu vou precisar da igreja? Por que eu vou precisar do padre Paulo Ricardo? Por que eu vou precisar dos bispos? Ainda mais, por que eu vou precisar dos pastores? Por que eu vou precisar da igreja? Porque eu só posso ir diretamente a Cristo. Então eu não preciso da igreja. Então o trabalho de Cristo, para essa visão desses doutores, é em vão. A profecia do Espírito Santo que desceu ali, Atos Apóstolos 2, é uma farsa. É em vão. Por quê? O Espírito Santo tornou a igreja de Cristo pública. Porque os apóstolos estão modificando a igreja. Então, o trabalho dos apóstolos, visão Lucas Manzoli e seus seguidores, é um trabalho em vão. Por que se eu não preciso da igreja? Porque ele está edificando a igreja. Porque eles foram martirizados para edificar essa igreja. Porque é um trabalho em vão. Se eu posso ir diretamente a Cristo. Olha só. Esses vídeos mesmo é para você pensar. Que marido amava sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou a ela. Por que Cristo morreu na cruz pela sua igreja? Então, foi um trabalho em vão também de Cristo. Que eu não preciso da igreja. Ele morreu lá na cruz, morreu em vão. Porque eu não preciso da igreja, porque eu posso ir diretamente a Cristo. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Olha só. João 14, 5 e 6. Ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podeis conhecer o caminho? Ó, ele já deu a resposta. Ó. João 14, 1 e 2. O caminho. Ó, o caminho é o evangelho, o caminho é a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Se eu desprezo esse caminho, se eu desprezo essa igreja e tento buscar Cristo à minha maneira, eu estou caminhando em vão, meu querido. Paulo, ele se converteu porque ele perseguia essa igreja. Ainda ele pode falar, persegui de morte essa doutrina dos apóstolos 22, 4. Eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui a igreja. Por que ele não foi direto a Cristo, então? Por que ele está perseguindo a igreja? Olha só. O 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó. Olha só que interessante. Cristo sobe agora aqui. Assunção de Cristo. Ele fala para eles ficar ali, que vai descer o Pentecostes, Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Aonde? Na igreja. Mateus 28, 20, assiste a igreja. Se eu desprezo a igreja, como essa visão desse Lucas Manzoli, usando texto do Velho Testamentário que não prova nada, essa linguiça que ele está tentando encher, fazendo sua doutrina, para difamar o padre, o padre está certo, vocês são orgulhosos mesmo. Mas engraçado que vocês não param de fundar a igreja. Se Cristo é o único caminho, para que eu vou ficar fundando igrejas? Por que eu vou ficar seguindo esses pastores? Se eu posso ir diretamente a Cristo. Não tem como, né, meu querido? Olha só, desce o Espírito Santo. Aonde? Na igreja. Primeira pregação é da Kefas, do Pedro, né? Converte mais de 3 mil almas a essa igreja. E olha só que interessante. Atos Apóstolos 2,47, ó. Já quebra aquele texto de João
14, 6, como vocês fazem doutrina. Eles poderiam falar aqui, ó, olha só. Atos 2,47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só. Atos 2,47. Olha só. Ajuntava outros para o caminho da salvação. Por que não foi direto, como diz o Lucas Manzoli, não? O caminho da salvação está aqui. Desce o Espírito Santo na igreja, que é a esposa do Senhor, porque o Senhor não é como o protestante se separou da igreja. Cristo não é prostituta que tem várias esposas, não. Para você chegar ao caminho. Para você chegar até Cristo. Tanto que tem uma doutrina, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comunhão, na fração do pão. De todos eles se apoderou o temor, pois os apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Olha só. 6:35. Todos os fiéis viviam nele e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e os seus bens e dividia-los por toda segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentava todo dia o templo. Partia o pão na casa, ó, e tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Então, ele foi diretamente a Cristo. Os apóstolos, que são os representantes da verdade. Os apóstolos são as colunas para pregar a verdade, para te conduzir o verdadeiro caminho. 1 Coríntios 2, foi constituidamente os apóstolos que ele escolheu, que foi confiado, segundo Pedro 3,2, os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Olha só a diferença. Por quê? Se eu for diretamente Mateus 16, como o doutor Lucas Manzoli, ou tantos outros aí, o tema é esse. Aí vai estar comentário lá, mas a Inquisição, meu irmão, o tema é esse, é a Escritura. A Inquisição, as cruzadas, fundamento, discussão humano, para mim não me interessa. Mas a Igreja Católica matou não sei quantos, fulano, ciclano. O protestantismo também matou. Mas não foi a igreja. Foi as pessoas com má intenção. As pessoas que não entenderam. As pessoas que se corromperam com o passar do século. A igreja não tem parte de nada disso, meu irmão. Porque a igreja é santa. O fundador é santo. E uma observação que você falou aí que a igreja de Antioquia se dividiu. Não, meu irmão. Lê lá as cartas de Santo Inácio de Antioquia. As 7 cartas, você vai ver. Ele vai mostrar o que é catolicidade, que foi sucessor de São Pedro ali, na Antioquia, certo? Por que Pedro não estabeleceu ali em Antioquia? Por quê? A profecia não é ali. A profecia é lá em Roma. Santo Inácio, que virou bispo, sucedeu o lugar de São Pedro. E Pedro foi pregar. Pedro não se estabilizou só ali. Pedro foi edificar a igreja onde foi colocada a seiva da raiz da oliveira. Romanos 11:17. Simples. E vocês podem tentar, cara. A Bíblia mostra a unidade. A comunidade dos Colossenses, as Colossenses, as gentílicas, estava tudo em sintonia com o pastor universal. Porque é uma igreja eleita. E se tem 7 igrejas que tem pedaços da verdade. 7. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não essas igrejinhas fundo de quintal onde era um boteco e já fechou o boteco, o cara colocou uma mesa, colocou uma Bíblia e já começou a fundar uma igreja, não. 7 igrejas que tem pedaços da verdade. Metodista, anglicana, etc. Eu não lembro todos aqui de cabeça, mas é por aí. Interessante, né? Aqui, ó. Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, ó, é o caminho. A igreja para você chegar até o Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja que os apóstolos estão edificando é a esposa do Senhor.
Como você vai rejeitar a esposa e ficar só com o esposo? Como João Batista regozija com a esposa e com a esposa. João 3, 27, 28, eu acho, se eu não me engano. Então, mas eu vou diretamente à igreja e à esposa. Você rejeita sua esposa? Você despreza sua esposa? Então, essa tentativa não tem como, meu irmão. Ele vai tentar usar o Velho Testamentário, mas não tem como, pô. Até no Velho Testamentário mostra que tinha uma igreja. Tabernáculo. Altar consagrado. Interessante. É essa. O caminho da verdade é uma só doutrina. Por isso que, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Que são outras doutrinas que não tem pedaços da verdade. Infelizmente, a Universal não tem. A Assembleia não tem, porque não tem a liturgia, porque não tem unidade, porque não tem pastoreio. São fundamentos de homens. E mesmo assim, ele cai em contradição. Por que eu vou para a Universal que eu não preciso da igreja? Se eu não preciso do padre, então eu não preciso muito menos de um pastor. Olha só a diferença. É um problema até para o mundo protestante. Isso tem muito protestante que não gosta desse cara. Tem uns que aceitam, porque tem o grupinho deles. Como o grupinho farisaico ali, judaico, para perseguir a igreja. Simples, irmão. Paulo, ele perseguiu de morte essa igreja. A ponto que ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Coríntios 15 ali fala, do 100 em diante. Porque eu persegui a igreja. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha só que interessante. Mas tá bom. Tá ótimo. É a primeira resposta, primeiro vídeo. Glória a Deus. Aleluia. Tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou boa tarde quem vai ver esse vídeo. E salve Maria. Salve Roma. Como diz meu amigo, intercede por nós, Paulo Leitão.